Eu gosto de passar uma semana antes de revisão para vocês. Vamos fazer o seguinte, então. Deixar a nossa avaliação para o dia 7 de maio, tá? Então daqui 2 semanas. Então hoje é dia 23. Praticamente o fechamento dessa primeira parte aí, chegando até o alimentador predial. Vai ficar faltando um pedacinho aí, que é o dimensionamento dos ramais, né, internos. A gente vai conseguir embutir essa parte aí no segundo bimestre, mas sem problemas, a gente coloca isso junto com a parte de esgoto. Então, dia 30 fazemos aí a nossa revisão para a primeira parte escrita, né, da avaliação. E dia 7 será a nossa avaliação. Como já discutido lá atrás, eu estava esperando só a definição da data de semana de avaliação de vocês para poder explicar de uma forma melhor aí esse nosso critério de avaliação. Então, vamos lá, né? Vamos colocá-lo aqui para que todos conheçam aí a regra do jogo. Deixa o Word abrir, fica mais fácil. A nota de vocês, ela é composta, e isso serve para todas as disciplinas, da seguinte forma. Temos aí uma nota final, e aqui falando especificamente de instalações hidráulicas, que vai ser P1, 25%, mais P2, outros 25%, mais P3, que é projetos, que eu não sei quem que está dando agora para vocês, era o Adriano, né? Professor Leão. Leão, legal. 50%. E aí, como que funciona? Isso daí é a nota final da disciplina, para todas as disciplinas de vocês é esse critério. Vocês têm P1, que é a nota do primeiro bimestre, chamemos assim, P2, que é a nota do segundo bimestre, e P3, que é a nota de projetos, né? Aquela nota que vocês vão ter no TCC ou TCM, a depender, né, da turma, que vocês terão lá no final do semestre. Então, as disciplinas elas têm a autonomia de mexer, manipular o que tem dentro do primeiro bimestre e o que tem dentro do segundo bimestre, ou seja, dentro de P1 e dentro de P2. Então, aqui em instalações hidráulicas, essa nossa P1, o que ela será? Ela será uma prova escrita, que é essa prova que eu estou propondo aí para o dia 7 de maio. E essa prova terá um peso de 80%, mais atividades, né? Vamos chamar aqui de AT, né? Quem são essas atividades que terão peso de 20%? Essas atividades são justamente as atividades que vocês veem semanalmente na plataforma do EAD Box. Então, a entrega dessas atividades, tá? Vejam bem, né? Eu estou falando a entrega, não necessariamente estar correto ou errado. A entrega, você fez a atividade, postou na plataforma do EAD Box, você já é elegível para compor esses 20% de atividades.
Então, P1, o nosso primeiro bimestre de instalações hidráulicas, composto dessa seguinte forma, né? 80% virão da avaliação escrita, que será daqui 2 semanas, e 20% serão oriundos aí das atividades que são propostas aí semanalmente dentro da nossa plataforma. Ou seja, né, vocês têm até o dia 7 de maio para deixarem em dia o que está aí na plataforma. Tá? Então, se tem alguma coisa pendente, aí hoje é a nossa aula 7, desde a primeira aula até hoje, a 7ª aula, deixem em dia até o dia da avaliação escrita, que é dia 7 de maio. P2 é o mesmo critério, muda apenas as datas, né? Então teremos aí de P2 também uma avaliação escrita e também 20% das atividades oriundas das aulas propostas aí dentro da plataforma do EAD Box. A data da avaliação 2 também eu já passo para vocês. P2 a partir de 30 de junho, né? Então agora, como nossas aulas são às sextas, a nossa avaliação escrita ela será dia 2 de julho, tá? Então, se as avaliações elas começam no dia 30 de junho, a semana de prova de vocês começa na quarta, a nossa aula é na sexta, então a nossa avaliação P2 ela será no dia 2 de julho. Então, deixemos aqui a avaliação escrita, assim como no dia 7 de maio será a avaliação escrita do primeiro bimestre e dia 2 de julho a avaliação escrita do segundo bimestre. Vale o mesmo conceito, vocês têm até o dia 2 de julho para deixarem a plataforma do EAD Box em dia, para que vocês consigam, para que vocês tenham à disposição de vocês para a composição de suas notas esses 20% também do segundo bimestre. Então, um exemplo, tá? Vamos seguir um exemplo aqui. Digamos que você, de P1 aqui, você feche digamos que de P1 você feche com 8. Então, qual que vai ser a composição da sua nota final? Porque o que importa para vocês vai ser essa nota final que está lá no boletim de vocês. Então, digamos que você tenha 8, né? 25% de 8. 8 vezes 0,25, 2. Digamos que a P2 você tenha 7. 25% de 7, 1,75. E digamos que de P3, que é o projeto, que independe diretamente independe da nossa disciplina, acaba dependendo indiretamente da nossa disciplina, até porque a depender do seu tema de trabalho, eu não sei como que o Leon vai deixar para vocês, se ele vai deixar livre de tema livre escolha, se ele vai propor que cada grupo, dupla, faça um trabalho, enfim, mas
de um modo geral, são trabalhos que tenham uma correlação com as disciplinas que vocês estão vendo no semestre. Então, de forma indireta, vocês podem sim trabalhar com instalações hidráulicas residenciais. Enfim, digamos que vocês tenham aí nessa P3, aí vocês tirem 8, né? 50% de 8, a metade, 4. Então, a somatória desses valores vai ser a sua nota final de boletim na disciplina de instalações hidráulicas. 4, 5, 6, 7 e 75. Que no fim das contas, o programa ele tem notas de meio e meio, né? Acaba sendo lá para efeitos de boletim 8, tá? Essa seria a sua nota de boletim da disciplina de instalações hidráulicas, tá? Alguma pergunta a respeito do critério? Não. Não, tá de boa, professor. Beleza. Então esse é o nosso critério, depois eu deixo ele disponível na plataforma para vocês. Então, uma recapitulada do que tínhamos visto na semana passada, e a nossa avaliação P1 ela vai até esse assunto, tá? Ou seja, o que nós teremos na nossa avaliação? Já invadindo um pouco a nossa aula da semana que vem, que é a nossa aula de revisão para essa primeira prova. Então vamos lá, ver juntos, né? A questão de estação de tratamento de água, a questão de estação de tratamento de esgoto, a questão de consumo diário, ou seja, esse consumo diário em residências térreas, em sobrados, em edifícios, em hospitais, em escolas, e a primeira parte de dimensionamento, que é o dimensionamento do alimentador predial, tá? Ou seja, é aquela tubulação que, ao chegar essa água da rua, ela distribui essa água para o seu reservatório e desse reservatório faz a distribuição para os ramais e sub-ramais da sua residência. Então, essa será a primeira parte que nós veremos depois na nossa avaliação, essa distribuição interna dentro das nossas residências, tá? Como que funciona essa distribuição dentro das residências? É o assunto posterior a esse que nós estamos finalizando aqui nessa aula, e na aula seguinte será a nossa aula de revisão da primeira avaliação do dia 7 de maio. E claro, também os tipos de sistema, né? Sistema direto, sistema indireto, sistema misto, suas vantagens e desvantagens. E também tudo embutido aí, né? Os cálculos de dimensionamento de reservatório, que nada mais são do que cálculos de volume, tá? Então, esse será todo o assunto, né, que nós teremos dentro da nossa avaliação escrita, e a semana que vem será a nossa aula anterior à avaliação, será a aula que nós teremos aí disponível para poder fazer os questionamentos que forem necessários, e a aula anterior aí à nossa avaliação. Bom, então como estávamos vendo aí na semana passada, para que nós consigamos dimensionar as nossas tubulações,
nós precisamos inserir uma grandeza. Que grandeza é essa aí? A grandeza é a vazão, tá? Vazão mínima de projeto. Que ela é dada através dessa fórmula. Que fórmula é essa? Ela fala que é o consumo diário dividido por 86.400. Quem é esse 86.400? É a quantidade de segundos que nós temos em um dia. Ou seja, a sua vazão, a unidade de vazão, ela vai acabar sendo litros por segundo, porque se 86.400 é a quantidade de segundos e o consumo diário, como já estávamos vendo até então, é dado em litros, teremos a unidade de vazão como litros por segundo. Outra informação importante que foi vista na semana passada temos que adotar o valor da velocidade dessa água dentro desse sistema, né? E essa velocidade ela é adotada com valores entre 0,60 e 1 metro por segundo. Então, quando nós começarmos a rever aqui o diagrama, o ábaco de Ferro-Whipple-Rissal, são 3 cientistas, 3 estudiosos de hidráulica que acabaram compilando as equações que nós temos da hidráulica dentro desses ábacos. É interessante que a gente adote essa velocidade entre 0,60 e 1 metro por segundo para evitar problemas dentro da nossa instalação hidráulica de água fria. Se acompanharem aqui da nossa apostila, pelo menos a edição que eu tenho é a da página 100, que é o início do capítulo 4, tem esse primeiro ábaco. Porém, esse ábaco que está aí, anote aí, esse ábaco aí ele é para plástico e PVC. E nós estamos trabalhando não só com plástico e PVC, mas também com ferro fundido. Tá? Nós podemos muito bem ter as tubulações de qualquer um desses materiais. E aí, na nossa apostila não temos, né, esse ábaco de ferro fundido, temos nos materiais de apoio que eu disponibilizei para vocês, inclusive esse material que está aberto aqui na nossa tela, na aula 6 e, se não me engano, eu coloquei na nossa aula 7, que é essa aula de hoje que estamos fazendo, eu acho que eu repliquei o que eu disponibilizei na aula passada para vocês. Tá? Então, até aqui, são 2 grandezas que nós temos que ter para poder definir o diâmetro, para poder definir a tubulação, a bitola dessa tubulação do alimentador predial. Quem são essas grandezas? A velocidade que esse fluido está andando, né, caminhando, trabalhando dentro dessa instalação e a sua vazão mínima. Esse é o primeiro ábaco, que ele é para tubulações de ferro fundido ou aço galvanizado. E o segundo ábaco que nós temos, que é esse, o mesmo que tem aí na página 100 de vocês, para tubulações de cobre e PVC, plástico. Recomendo que vocês imprimam esses ábacos, tá? Porque para a resolução dos exercícios, a gente precisa que vocês rabisquem, que vocês manuseiem. É a melhor forma de chegar-se, né, no entendimento do que esses ábacos, do que esses gráficos estão querendo dizer. Na semana passada, além do exemplo que foi dado, que está aí como exercício 1, deixei para vocês também o exercício 2, 3 e 4. O exercício 2, vamos ver aqui a correção dele agora, fazer juntos, e caso haja alguma dúvida, algum questionamento a ser feito, aguardarei para deixá-los aí livres alguns minutos para fazerem o exercício 3 e 4 e aí voltarmos com a correção desses mesmos. Esse exercício 2, o enunciado dele diz o seguinte:
Dimensione o alimentador predial de um prédio com consumo diário de 18 mil litros. Use tubulação de ferro fundido. Vejam, e isso será também cobrado na nossa avaliação escrita, que por estarmos vendo aqui um assunto novo, que é o dimensionamento da tubulação, não tem por que eu fazer o enunciado completo. O que é o enunciado completo? O enunciado completo é aquele que estávamos vendo até então, desde o consumo diário. Então, a primeira questão, a primeira problemática que vocês terão é tudo que estávamos vendo até então, que era a determinação do consumo diário. Então, se é uma residência térrea, se é um sobrado, se é um prédio, se é um hospital. Dentre aquelas nossas primeiras aulas que começamos a envolver as tabelas da NBR de instalações de água fria, chegávamos no consumo diário desse estabelecimento, dessa residência, desse comércio, que assim seja. Aqui já estamos vendo o segundo passo, que é a parte do dimensionamento. Então, por isso, já estamos aí nesses exercícios, nesses exemplos, dando o consumo diário direto, para que você consiga, para que você tenha o jeito de manusear os ábacos. Esse é o objetivo dessa aula e o objetivo do que nós tivemos na aula passada. Então, percebam, né, que tanto o exercício 3 e 4, que vocês farão daqui a pouco, deixarei vocês aí para fazerem sozinhos, eu já estou passando o consumo diário direto. Porém, na prática, e também se você estiver trabalhando num projeto de instalações hidráulicas, você não vai ter o consumo diário para você, não vai chegar até você falando-se assim, olha, tem um consumo diário de X, a não ser que seja alguma coisa já conhecida. Muito provavelmente você vai estar fazendo um projeto para alguma família, um projeto para algum condomínio, e aí seguindo-se todos esses preceitos que nós vimos até então para a determinação do consumo diário, o seu passo posterior, aí sim, será a determinação da bitola do alimentador predial dessa edificação que você está projetando, que você está reformando, restaurando, enfim, que assim seja. Bom, esse exercício 2 ele é exatamente o primeiro exercício que havia dado para vocês. A única diferença é que o material que foi utilizado no primeiro era PVC e o material que é utilizado nesse segundo é ferro fundido. Vocês vão ver que a vazão deu a mesma e que inclusive a bitola meio que podia ter sido adotada a mesma, tá? Mas aí chegando aqui no final a gente fala um pouco melhor a respeito disso. Então o que está numerado aí de 1, 2, 3 e 4 são os passos, tá? Qual que é o primeiro passo que você tem que tomar, sabendo-se, conhecendo-se o consumo diário da sua edificação? É a determinação da vazão, que é a fórmula que nós vimos lá na semana passada e recapitulamos agora alguns minutos atrás. E a fórmula fala o seguinte, que vazão é igual ao consumo diário dividido por 86.400. Esse 86.400 é fixo. Então, se temos um consumo diário de 18 mil, apenas aqui substituindo, 18 mil dividido por 86.400, igual a 0,21. Unidade litros por segundo. Nunca esqueçam de colocar a unidade, seja em instalações hidráulicas ou qualquer outra disciplina que vocês estejam trabalhando. Unidade é extremamente importante para que nós saibamos do que está sendo referido. Né? Você está falando do quê? De quilo, de litros, de gramas, de newtons, o que é? Né? No nosso caso aqui a nossa unidade é litros por segundo, estamos falando de vazão. Segundo passo, adota-se a velocidade da água dentro do alimentador predial, entre 0,6 e 1 metro por segundo. Foi um item que falamos agora há pouco também, lá no início da nossa aula. A NBR de instalações de água fria fala que você tem que adotar para dimensionamento de alimentador predial a velocidade da água, a velocidade do seu fluido dentro dessa tubulação entre 0,6 e 1 metro por segundo. Eu posso dar para vocês a velocidade ou eu posso
deixar igual está o enunciado aí. Eu não falei a velocidade fica ao seu critério de adoção. Porém, não esqueçam de justificar o que você está adotando, 0,6, 1, 0,7, 0,8, 0,9, ou seja, qualquer velocidade que esteja entre 0,6 e 1 metro por segundo pode ser adotada por você. Lembre-se que você que está fazendo o projeto, pense como um projetista, está nas suas mãos essa questão da adoção aí da velocidade desse fluido dentro da nossa tubulação. Nesse caso, estou adotando 0,6 metros por segundo. Tá? Estou aí, estou justificando, estou adotando 0,6 metros por segundo. Terceiro passo, no ábaco, no gráfico, ábaco, são sinônimos de fofo, ferro fundido, interpola-se a velocidade com a vazão para que se chegue na tubulação, para se chegar na tubulação, no diâmetro da tubulação. Faltou escrever diâmetro aí. O que é interpolar? Né? Interpolar é ligar os pontos. Né? Interpolar é sinônimo de ligar. Então eu vou descobrir aí. A primeira coluna não estamos trabalhando, é a coluna de perda de carga. Uma outra grandeza dentro da hidráulica, que veremos ela posteriormente. A segunda coluna é a coluna de velocidade. A terceira coluna é a coluna de vazão. E a quarta coluna é a coluna do diâmetro. Então, quando falamos em interpolar, nós temos duas informações. Que informações são essas? A velocidade e a vazão. Eu identifico elas nas respectivas colunas, a coluna de velocidade e a coluna de vazão. Faço um pontinho em cada uma delas. Por isso que eu falo para vocês imprimirem o material de apoio, justamente para vocês consigam ter esse manuseio na mão de vocês e fique mais fácil esse entendimento. Interpolar, ligo esses dois pontos que nós descobrimos. Chegando-se na quarta coluna, traço uma reta, realmente uma reta. O que bateu na quarta coluna é o diâmetro que vocês terão da sua tubulação. Lembrando o seguinte, né? O que eu tenho de mais complicado nesses ábacos? Independente do que seja o ábaco, se ele é um ábaco de ferro fundido ou o ábaco de PVC. A principal questão é a interpretação desse ábaco. Né? Vejam que ele tem uma resumida, justamente para ele ser um pouco menos poluído. Né? Então, como a gente não está trabalhando com a primeira coluna, que é perda de carga, vamos entender aqui as colunas de velocidade e de vazão. A coluna de diâmetro ela está tranquila, ela não tem grandes problemas para interpretação. Mas na velocidade, vejam só, né? Se eu ver ela de baixo para cima, eu estou começando aqui com 0,1. Aí vem aqui 1,2, 1,3, 1,4, 1,9 e 1,1. Aí fala, pô, mas do 9 está voltando para o 1? Não, não é isso que está acontecendo. O que está acontecendo? Tem o 0,1, esse 2 não é 2, ele é 0,2. O 3 não é 3, ele é 0,3. O 4 não é 4, ele é 0,4. O 5 não é 5, ele é 0,5. E assim até o 9, que não é 9, ele é 0,9. E aí o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 9 e o 10. Aqui o que eu tenho acima do 1, sim, aí sim é o que já está aqui. O 2 é 2, o 3 é 3 e assim sucessivamente até esse limite aí de velocidade máxima expresso aí no ábaco, que é de 10 metros por segundo. Terceira coluna, que é a coluna da vazão, ela também tem que ser analisada da mesma forma dessa coluna anterior. Então eu começo aqui com 0,01, aí tem o 2, o 3, o tal, até o 9. Aí chega-se no 0,1. O que aconteceu? Né? Voltou a diminuir? O que é isso? Está um negócio estranho. Não. Se aqui é 0,01, aqui é 0,02, 0,03, 0,04, até o 0,09 litros por segundo. E aí temos o 0,1, que é maior que 0,09. E aí volta aqui 2, 3, 4, até o 1.
Aí fala assim, mas pô, do 9 foi para o 1? Não, o que aconteceu? Isso aqui é 0,1, aqui é 0,2, 0,3, 0,4, até o 0,9. E aí chegamos ao 1. Aí temos 1, 2, 3, 4, 9 e 10. 10 litros por segundo. Aí do 10 volta para o 2. Que estranho. Não, não é. Porque esse 2 não é 2, é 20. Então 20, 30, 40 até o 90. E por fim, a finalização da coluna da vazão de 100 litros por segundo. Na quarta coluna, que é a coluna do diâmetro, o que tem de diferente apenas, né? Que na esquerda temos a leitura em polegadas e à direita temos a leitura em milímetros, tá? Podem expressar a resposta de vocês tanto em polegadas quanto em milímetros. Um ponto que eu acho que não ficou tão claro a semana passada. Se com a interpolação, ao eu traçar a minha reta, eu chegar nesse ponto onde está o cursor do mouse, ou seja, ele está acima de 20 milímetros, posso considerar 30, tá? Posso considerar sempre o que está acima, falando-se aqui na questão de milímetros. Se a interpolação deu aqui, onde está o cursor do mouse, ele está acima de 30, posso considerar 40 milímetros, e assim sucessivamente, tá? Eu estou trabalhando aí com um fator de risco, estou me precavendo melhor, estou me respaldando melhor, sempre adotando aí um diâmetro ligeiramente acima do que foi dado aqui na nossa interpolação, tá? Se está muito perto aqui, muito próximo do 30, adoto 30, mas também não há nenhum problema se eu adotar o 40, tá bom? Tudo fazendo-se as devidas justificações, as devidas justificativas, não tem maiores problemas. Bom, dessa forma, voltando aqui para a correção desse primeiro exercício, o terceiro passo, que é, sabendo se a velocidade, que falamos ali que a velocidade adotada foi de 0,6 metros por segundo, e sabendo-se que a vazão é 0,21 litros por segundo, pegamos a nossa régua e identificamos esses dados que foram colocados aí no nosso exercício. Então, na segunda coluna, que é a coluna de velocidade, vou lá, faço uma bolinha em 0,6. Está aqui, bem onde está aí começando a correr a régua. Vou na terceira coluna, faço uma bolinha em 0,21 litros por segundo. Ou próximo a isso, tá? Não precisa, um pouquinho mais para cima, um pouquinho mais para baixo, não vai alterar significativamente o diâmetro da sua tubulação. Traço uma reta, não tracei aqui porque eu estava fazendo no meu livro. Na quarta coluna, onde bateu, é o diâmetro da sua tubulação. Aqui a régua está cobrindo, tá? Mas o 20 está aqui abaixo, então posso adotar como 30 milímetros, ou se eu quiser trabalhar com polegada, posso adotar com 1 polegada. Então aí é o quarto ponto. Aí. Na coluna correspondente à bitola, após a interpolação, que é ligando-se esses dois pontos, traçando-se uma reta e batendo nessa nossa quarta coluna, que é a coluna do diâmetro, observa-se o diâmetro. No caso, podemos adotar 30 milímetros, já que a interpolação deu acima dos 20 milímetros. Isso que falamos agora pouco aqui, tá? No exercício de exemplo da aula anterior, era exatamente o mesmo exercício. A única diferença é que estávamos adotando, em vez de ferro fundido, PVC. Vejam que deu um pouquinho diferente. Adotando-se a mesma velocidade, a vazão deu a mesma, né? Porque a vazão é independente do material que você está utilizando. Tá? O material é o que você vai empregar na construção aí da sua estrutura, da sua instalação hidráulica.
Isso independe da vazão. A vazão é uma grandeza que independe do material que está sendo utilizado. Na segunda coluna, a coluna da velocidade, a mesma adoção de 0,6 metros por segundo. A terceira coluna aqui, eu fiz um pouquinho abaixo de 0,21. Eu lembro que eu falei que eu fiz um pouquinho abaixo para que vocês enxergassem ali o diâmetro adotado. E aí chegamos aqui, em muito próximo, muito em cima, aos 20 milímetros, usando-se, claro, aí a tabela, o ábaco do PVC, não mais o ábaco do ferro fundido. E aí sim, aqui falamos que adotamos, né? Onde está? Adotamos 20 milímetros, tá? Isso eu tinha colocado em outra parte. Adotamos os 20 milímetros, estamos falando em milímetros, ou poderíamos ter adotado aqui 1 polegada se estivéssemos falando em polegada. Lembrando que aí o tubo já é tubo de PVC. Porém, não haveria nenhum problema se você tivesse adotado aqui o que está acima, que é 30 milímetros, falando-se em milímetros. Claro que aqui deu muito em cima dos 20 milímetros, tá? E aí a gente tem que pensar sempre na questão econômica da coisa, né? Se eu estou fazendo isso para vários empreendimentos, para vários condomínios, por exemplo, se eu estou adotando diâmetros maiores, o custo é maior, é mais alto. Aqui, como deu muito em cima de 20 milímetros, utilizando-se um bom senso, podemos adotar aí sem maiores problemas o diâmetro de 20 milímetros aí para esse alimentador predial. Então, recomendo aí que vocês tentem, né, a execução aí do exercício 3 e 4, que também estavam disponíveis lá na nossa aula passada, e aí depois voltamos aí fazendo a correção dos mesmos. Alguma colocação que queiram fazer? Tranquilo. Não, por enquanto, razoável. Muito bem. Qualquer coisa, estou por aqui. Só me chamar, tá? Então, agora são... Professor, Oi. A primeira coluna a gente não usa ainda, não usa ainda, né? Ainda, a primeira coluna ela é da grandeza de perda de carga, tá? A gente não está utilizando ela ainda, mas o que é perda de carga, né? A gente comentou também um pouco na semana passada. Vamos dar um exemplo prático aqui. Eu havia dado um exemplo do material a semana passada. Vamos dar um outro exemplo aqui. Digamos que você tenha 2 pontos. Vamos fazer um exercício de imaginação conjunto. Eu tenho um ponto A à esquerda. Bate aí na sua mesa aí, com a sua mão. Esse é o ponto A. Bota na direita da sua mão é o ponto B, tá? E eu tenho uma tubulação ligando o ponto A e o ponto B. Uma tubulação reta. Essa é a primeira situação. Agora, a mesma onde tem o ponto A e o ponto B, são as suas mãos, da mesma forma aí que você está batendo na sua mesa. Agora imagine que você tem uma tubulação que ela não é mais reta, ela é um zigue-zague, que vai até a sua tubulação B. Eu te faço uma pergunta, qual que é a tubulação que tem mais dificuldade para encaminhar esse fluido do ponto A até o ponto B? O primeiro exemplo, que é uma tubulação reta, ou o segundo exemplo, que é uma tubulação com vários recortes? Segundo. Tem vários recortes. Né? Isso aí. Então, vimos aí num exemplo prático o que é perda de carga também. Existem 4 tipos de perda de carga. Esse é o tipo de perda de carga por obstáculos, ou seja, quanto mais cotovelos, mais curvas, mais T's eu tiver na minha instalação, maior vai ser esse número de perda de carga. Quanto menos eu tiver, menor é essa perda de carga. O exemplo que havíamos visto na semana passada era do material. Se eu tenho um material mais rugoso ou menos rugoso. Por que as instalações de esgoto, as aduelas de um modo geral, não falando de instalação residencial, mas instalação dentro das cidades, elas são feitas com aduelas de concreto. O concreto ele é mais rugoso. É interessante que as instalações de esgoto elas
tenham uma velocidade menor. Por quê? Porque o volume de dejetos que é produzido, ele não pode chegar de uma só vez dentro das instalações de tratamento de esgoto, porque eu não consigo tratar aquilo com a velocidade que ela chegaria. Por isso é interessante nesse momento que eu tenha perda de carga. E como que eu faço essa perda de carga, né? Nesse exemplo aí? Eu faço tendo um material mais rugoso, eu consigo desacelerar um pouco a chegada desse dejeto na estação de tratamento de esgoto. Já diferente da instalação de água fria, tá? Não é muito interessante que eu tenha perdas de carga. Tá? Então eu evitando várias curvas, utilizando-se materiais menos rugosos, evitando aclive e declive, ou seja, a ligação de um ponto mais baixo para um ponto mais alto, contando apenas com a gravidade, né, para poder fazer essa instalação. Então tudo isso são pontos que acabam gerando uma grande perda de carga. E isso não é interessante para que nós trabalhemos com isso aqui dentro da nossa instalação de água fria nesse momento. Tá? É mais interessante que a gente tenha o conceito hoje, né, do que efetivamente onde nós vamos utilizar aí a perda de carga. Claro que a gente depois aí a gente entra aí com a questão da perda de carga, mas aí só para exemplificar aí por que a gente não está utilizando essa primeira coluna. Então, efetivamente, aqui para o que nós temos aqui do dimensionamento dos alimentadores prediais, a gente está utilizando só a segunda, a terceira e a quarta coluna. A velocidade, vazão e o diâmetro. Bom, estou por aqui. Qualquer questionamento, só me chamar. Exercício 3 e 4, depois voltamos com a correção dos mesmos. Olhar, professor. Entendeu, professor?